Oi, gente. Então, voltando aqui para nossa dobradinha com a Jane, com a leitura das cartas, né? Essa linguagem verbo-visual aí que ela está nos ajudando a interpretar juntos, né? A participar desse processo de interpretação. Olá, seja bem-vinda de novo, Lu. Um prazer recebê-la aqui, uma honra recebê-la aqui. E a todos os outros que estarão aqui com a gente, que forem chegando, que já estavam ou que chegam pela primeira vez, né? Teve essa dobradinha, então estamos num momento privilegiado, né? De uma dobradinha aqui com a Jane. Então só estou esperando ela entrar, que daí eu já vou chamando. Que bom que tu tá aqui, Lu, muito contente com a tua chegada. É muito legal poder fazer esse diálogo, né, junto com a astrologia. Ontem a gente estava falando sobre isso também, esse trabalho de vocês em parceria, né, a astrologia com as linguagens do tarô, né, o quanto esse olhar amplo nos ajuda, né, a gente se reconhecer, se perceber. Então é muito, muito rico tudo isso, todo esse processo. Então ela já está chegando aqui. Vamos voltando então. Já está chegando. Como nada por acaso, né? A gente estava lá e justo a carta da despedida, né? Não Veio nos... é a Que carta do loucura, desapego. menina! A Olha a carta do sincronicidade, né? sincronicidade, não é? Agindo Ai, gente, aqui, arrepiei quando tu falou o jeito certo de se despedir. Aí, ó. não é? Como é que a gente vai achar o jeito certo agora de despedir, de acabar, né? Pois é, já estava ali, né? Chegando no momento de passar para uma Isso, nova etapa aqui, para né? passar para uma nova etapa maravilhosa. Então, a gente está falando, a Nath falou Hum, do escorpião, né? sim. Do apego, né? E também quando ela desapega, só vai, né? E eu fiquei me lembrando de uma das conversas nossas aqui, eu digo lá com a Lu, né? A live de Aham. vocês também. Eu acho que eu fiz, se eu não me engano, eu fiz uma pergunta bem nesse sentido, assim. Aí é o escorpião na sombra, né? Quando a gente Sim, tem essa sim. dificuldade, porque ele tem uma superpotência, né? E aí eu acho que ilustra bem com o que ela falou, né? De É, quando desapega também tirou com a vai mão, embora. né? Vai embora, né? Então, Mas o como, escorpião como tem essa capacidade de se transformar, né? A fênix do zodíaco, como diz a Lu, eu é, gosto dessa uhum, definição, né? Ele vai lá embaixo, nas profundezas, e depois volta assim, se desapega de tudo para ressurgir uma nova coisa, né? O escorpião tem esse talento da metamorfose que é muito bonito, é muito bacana, né? uhum, uhum, com certeza. E Aí agora só, quem vem fala, depois dessa carta, hein? quem? Essa é uma carta bacana que vem depois da cartinha da morte. A carta da temperança. Essa carta, muita gente chama ela de carta do equilíbrio, né? E ela acaba entrando em confusão o significado dela com a carta da justiça. Mas a melhor definição para essa carta não é de equilíbrio, é o seguinte: a mistura certa. Porque a mistura certa não quer dizer que as partes de uma mistura sejam iguais, né? Não, você fazer uma receita de um bolo qualquer que seja, não quer dizer que você tem que botar exatamente a mesma medida de todos os ingredientes, né? É a mistura certa, não é botar a mesma quantidade de tudo. Então, essa carta aqui, quando o pessoal fala, por exemplo, temperança, né, é a carta da moderação. Mas a melhor definição para essa carta, além de moderação, sim, ela tem a ver com moderação, melhor do que equilíbrio, principalmente, é pensa nela como a mistura certa para que as coisas funcionem, entendeu? Uhum. Essa carta é o seguinte: depois que veio a morte, destruiu os limites do ego. Eu joguei o baralho no chão um segundo. Isso sou eu. Está de volta o baralho aqui, fora da ordem, mas está de volta. Vamos lá. Depois que veio a morte e destruiu os limites do ego,
a temperança vai começar a unir o que estava separado. O que que é essa coisa que ela vai unir? O que tinha uma delimitação, é que existia uma delimitação entre o ego e o inconsciente. E ela vai começar a integrar o ego e o inconsciente. Para Jung, esse camarada aqui, esse anjo aqui da carta, é a nossa ânima ou o nosso ânimos, né? Que é o nosso homem, no caso das mulheres, né? O nosso ânimos é o nosso homem interior, que faz essa ponte com o nosso inconsciente. No caso dos homens, é a mulher, né? Interior, que é quem faz a conversa do ego com o inconsciente o tempo todo. E essa carta aqui é a carta que aponta para a gente o caminho estreito que a gente tem que seguir para a individuação, sabe? Da mesma forma que o nosso ânimos ou ânimas nos guia através do nosso inconsciente, né? Nos mostra qual é o caminho para você chegar a essa totalidade, está aqui ele representado no tarô, né? E agora, nesse momento, é que a gente percebe como há algumas cartas atrás, ele que também representa para Jung o nosso si mesmo, já estava preparando o terreno para assumir o controle. Lá na carta do enforcado, quando ele te botou de cabeça para baixo, depois, que naquela carta é a crise existencial, e depois veio a morte que te fez fracassar, sofrer, se desapegar e afundar, e você pensou que tudo ia acabar, mas ele estava o tempo todo te empurrando para esse caminho. Só que você não tinha nem ideia de que já era ele lá atrás, né? Uma força maior que você tem dentro de você que estava ali te carregando e te empurrando para frente, né? Essa ânima, esse ânimos aqui. E ele é que, assim como ele faz, né, ele começa a comunicar o teu consciente, o teu ego com o teu inconsciente, ele é o responsável por fazer as mensagens do inconsciente chegarem até você. Quando você tem, por exemplo, um insight ou alguma coisa, foi ele que te ajudou a ver uma coisa que estava no teu inconsciente, né? E você conseguir ter acesso a isso de uma maneira objetiva. Então, ele agora é o que a gente chama de o nosso guia através desse terreno que é o inconsciente. Você tem que confiar nele. Você vai ter que confiar, no nosso caso, eu e você, no nosso ânimos aqui, para nos levar por esse terreno que a gente não tem ideia. Assim, a linearidade desse terreno é completamente desconhecida. Nada do que o nosso ego sabe funciona aqui. E ele, a partir de agora, está do nosso lado nesse caminho para chegarmos àquele tal objetivo, né? Que é o achar essa função que está justamente aqui no inconsciente. Você já chegou no terreno do inconsciente. Agora você precisa achar a quarta função, que é aquela que está te faltando, né, para chegar à totalidade. E aí, onde é que esse guia, onde é que a temperança, onde é que esse ânimos vai te levar? A nossa sombra. Onde exatamente está lá embaixo, nesse terreno assim tão escuro, tão cheio de coisas que a gente não quer encarar, é onde está a nossa quarta função. Está aqui no nosso lado sombrio, junto com tudo, não só com as coisas ruins, mas tudo que a gente negou, tudo que a gente disse que não era nosso, as coisas desagradáveis também, tudo está aqui nessa sombra. Tudo está nesse terreno rude e primitivo chamado a nossa sombra. Mas também nesse lugar, né, digamos assim, caótico, tá aquela quarta função que foi a que você não conseguiu desenvolver até agora e é a que você precisa para se tornar um ser humano completo. Eu costumo dizer o seguinte, olha só, o que diz a força de uma corrente é o elo mais fraco. Então, essa quarta função que está ali renegada, né, no inconsciente, jogada na lama,
normalmente a falta dela é o que nos faz cometer alguns erros que a gente não entende, às vezes, porque que a gente sempre falha em certas coisas e tem um troço, um determinado aspecto da nossa vida que não dá certo nunca, e a gente fica ali, poxa, por que isso nunca dá certo? Normalmente essa coisa que não dá certo está dependendo dessa função que está lá embaixo, que está jogada, que você não desenvolveu até agora, né? Que você desenvolveu as outras que eram aptidões naturais, vamos chamar assim, né? Você foi nas que eram mais fáceis para você a princípio, mas você precisa dela agora, né? Para você poder fortalecer todos os elos, para você conseguir não cometer de novo esses mesmos erros que você tem cometido até agora. Enfim, você precisa entrar nesse terreno, olhar para cá, procurar aqui dentro e acolher essa sombra, porque acolhendo essa sombra você também está acolhendo a função que te falta. Então, aqui, né, nesse terreno tão, que a gente costuma dizer feio, né? A gente fala que também é um terreno de cura, porque você só vai ser completo, você só vai ter essa totalidade se você se curar, se você pegar o que está faltando aqui. Então, por pior que pareça a nossa sombra, gente, em algum momento olha para essa sombra como um terreno de cura, como onde está o que te falta para ser completo. E agora, na nossa viagem, a gente chegou aqui e beleza, encontramos a função, a gente vai dar de cara com ela aqui em algum lugar, tateando nessa escuridão, a gente dá de cara com a nossa quarta função. E aí, vamos para a nossa 16ª estação aqui, né? A carta da Torre. A carta da Torre é uma carta que fala de libertação através de rupturas abruptas. Então vamos lá, você entrou no reino da sombra, que é o terreno do inimigo, para resgatar aquela princesa da qual ele se apoderou. Essa princesa é a tua quarta função. Você conseguiu pegar ela, mas agora você precisa sair de dentro do castelo do mal. Você está saindo correndo e normalmente essa fuga é uma fuga conturbada e o herói dá um jeito de demolir aquele castelo, aquilo tudo vem abaixo. Tem tantos filmes que a gente vê, né, do herói fugindo do castelo do mal e o castelo vai desabando imediatamente atrás do herói, assim, e ele consegue sair dessa torre, desse castelo, tipo, no último minuto, cai assim do lado de fora, né? Ainda com a poeirada levantando, as coisas todas ali ruindo ao redor dele. A torre é exatamente isso, né? É quando você já se apoderou, já pegou essa função e você começa a sair, né, do centro ali do reino da sombra. Você está saindo pelo menos do castelo, onde estava aprisionada a sua quarta função. Então, essa ruptura é uma ruptura que é como você se libertar de ideias e de coisas às quais você é extremamente apegado e que não te permitem ver além desses muros, psicologicamente falando, né? É você destruir os muros que o seu ego construiu e que te separam de uma nova realidade. Uma realidade que você não podia ver porque você ainda estava dentro dos muros dessa torre. Mas a partir do momento que isso tudo ruiu, que isso tudo veio abaixo, baixou a poeira, você começa a enxergar longe, você começa a ver novas perspectivas. Então essa ruptura bruta, né, dessas ideias, ela na verdade, essa ruptura violenta, ela é a chave que possibilita você acessar uma liberdade que antes dessa ruptura você não tinha nem noção de que isso podia existir. Essa carta aqui, ela contém aquelas... Sabe as experiências que você fala assim, eu prefiro morrer do que passar isso? Ou eu prefiro qualquer coisa menos isso? Quando você fala isso, sabe, com muita convicção. Essas são experiências que normalmente têm a ver com essa ruptura aqui, né? São as coisas que você acha que eram absolutamente impossíveis de acontecer.
antes dessa ruptura, antes disso aqui vir abaixo, Uhum. né? São Uhum. experiências muito características da torre aqui. Então a torre também tem uma outra analogia muito bacana, que é assim, é como se fosse um quarto e você foi crescendo, 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 e de repente esse quarto, essa Uhum. torrezinha se torna muito pequena para você. E você precisa Uhum. sair dali, você precisa expandir. Só que a princípio, né, todo o teu ego, as tuas ideias eram formatadas para aquilo ali. Quando cai tudo, quando tudo vem abaixo, é como se assim, olha, novo mundo, vamos lá, vai ter que reorganizar tudo para seguir em frente, né? Então é uma experiência de libertação através de uma ruptura abrupta, né? Uhum. E aí, beleza, baixou a poeira, vou virar um pouquinho só para não refletir tanto. Ô, Jane, Baixou, diga. contemplar aqui o comentário da Lu. O Aham. Urano veio de novo. Eu estava pensando nisso justamente, das rupturas, né? Rupturas inesperadas têm a ver com Urano também, Sim, para que a inovação na total. vida aconteça. Eu fiquei pensando nisso e nas pessoas que às vezes passam por, todos nós, né? Num momento em que passamos por um conflito muito grande dentro de nós, e aí a gente às vezes se vê obrigado a seguir um rumo que estava. É isso, a ruptura, né? Totalmente É, contrário é, àquilo que a gente é, estava pensando, só que foi graças a esse novo caminho que a gente descobriu uma outra coisa, justamente que a gente nem é. imaginava e que traz um benefício muito grande, às vezes, não só para a gente mesmo, mas para quem está em volta, né? Fiquei Sim, pensando sim, muito sim, nessa questão, as superações estão muito ligadas, às vezes, a esse sentido, eu acho, né? Dessa sim, carta também. sim. E aí, ó, depois que cai tudo, que você contempla, né, esse horizonte novo, essas coisas, vem a carta da estrela, que é uma carta que fala de um futuro positivo vindo aí, né? A poeira baixou, você consegue respirar e começa a olhar em volta e fala: caramba, e mundão! É a primeira vez que você vê o mundo, né, além dessas fronteiras que eram fronteiras, inclusive, do nosso próprio ego, sabe? Então, essa carta fala de perspectivas de futuro muito próspero, né? Primeiro que, imageticamente falando, essa carta tem vários símbolozinhos aqui, né? Por exemplo, as estrelas dessa carta simbolizam a astrologia, né? E a questão da água que aparece aqui, a árvore e o pássaro também tem vários oráculos, eu não sei se está dando para ver bem o passarinho aí. É um pontinho em Ah, cima da acho que árvore, o sim. Aham, passarinho sim. Agora eu aqui. vi. Aham, É, vi. então, é Uhum. porque em alguns oráculos também os pássaros eram mensageiros, né, dos deuses e vinham trazendo os novos presságios aí do futuro. E a água também, por que que é um futuro bacana que essa carta prevê? A água dentro aqui do lago simboliza abundância e a água na terra simboliza fertilidade para essa terra, né? Então, vem um novo futuro, tem aí novas possibilidades, novas conquistas. Você vai para lugares os quais você nem sonhava que existiam antes dessa derrubada dessa torre, entendeu? E é um momento onde a gente começa a ter uma nova visão de futuro. E é um futuro Uhum. promissor, né? É um momento onde você fala assim, beleza, entrei no reino das sombras, peguei a função, destruí o castelo, sobrevivi à demolição. Beleza, tô conseguindo ver um caminho mais à frente. Agora tá na hora de eu retornar para o meu reino, né? Digamos assim, e chegar lá com esse prêmio, que é o bem de difícil acesso. Esse retorno ao reino, né, acontece nessa estação aqui, que é a carta da Lua, que ela se refere à saída do espaço inconsciente. A gente já entrou, já foi na sombra, pegou o que tinha que pegar, destruiu o castelo, já estamos com uma visão nova do que pode ser a vida. Agora a gente precisa sair. Só que a saída do reino quer dizer que a gente tem que atravessar, tem que fazer o mesmo caminho que a gente fez para entrar, a gente faz de volta.
Então a gente precisa passar como se fosse ainda pelo terreno do inconsciente. Vamos lá, você precisa sair, você precisa atravessar de novo esse terreno escuro, esse terreno onde ainda tem as coisas, né, que você nega, que você rejeita, enfim. Esse momento aqui é um momento muito perigoso, porque nesse momento da saída, corre o risco do ego, o danado do ego, ficar tão fascinado por essas experiências novas, essa nova visão, né, dele achar que essa experiência toda que ele passou, ele querer se apoderar disso como se fosse uma conquista pessoal. O ego muitas vezes confunde essas experiências fortes do inconsciente com experiências dele. E não são. São experiências que a gente fala que são transpessoais. E quando o ego tenta se apropriar de alguma energia, de um dos arquétipos que ele conheceu até aqui nesse caminho, essa é a hora que ele pode perder tudo, todos os presentes que ele ganhou lá atrás do eremita, sabe? De humildade, de autoconhecimento. Essa saída aqui é perigosa. Ele pode querer se apropriar de tudo isso e aí ele pode adquirir uma síndrome de guru, sabe? De achar que é tudo dele. Que ele é o próprio arquétipo, ele é a própria energia. E não, não é. Experimentar um arquétipo não é se tornar nenhum dos arquétipos pelos quais você passou até aqui. Mas, enfim, ele precisa, imageticamente falando agora, o que que você precisa? Você precisa chegar ao seu objetivo, que é sair, pegar esse caminhozinho aqui que está no meio de um cão e do lobo, o lobo representando as coisas mais que estão no nosso subconsciente, e o cachorro representando as coisas boas, e você precisa chegar ao teu objetivo, que o objetivo é chegar ao sol, né? Chegar aqui ao teu reino, representado por essas duas torres, mas o sol está meio escondidinho pela lua, ainda aqui, que é o nosso inconsciente. Então, de novo, o caminho é estreito. É isso aí, a dominação e a arrogância na sombra, né? Que você precisa acabar com. Você não pode deixar com que isso te faça, essa arrogância do ego te faça perder tudo a essa altura aqui da jornada, né? E aí você vai empreender essa saída. Se você conseguir sair daqui sem cair nessas armadilhas, né, do teu ego, aí é a hora onde você finalmente sai do reino do inconsciente e chega aqui na carta do Sol, que é uma carta onde começa a tua reconciliação, né? É uma carta de um novo nascimento, representa que depois de passar por tudo isso, você se torna uma nova pessoa. Isso está representado justamente que, olha só, o que era o louco no começo da nossa jornada, que era um cara adulto, né? Ele está aqui representado na carta do Sol. Esse aqui é o louco em cima do cavalo. Ele está representado por uma criança, né? Que nasceu de novo, que está aqui, que reencontrou a sua simplicidade. Um novo dia que nasceu, né? Que a gente fala. E apesar de tudo, você está aqui humilde, mas simples, renascido e verdadeiramente maduro agora, nesse momento da jornada. E sobre essa carta aqui, eu também tenho uma frase do Jung que eu peguei aqui, literalmente, que é muito bacana, que ele fala assim: o caminho certo para a totalidade consiste, infelizmente, em rodeios e muitos caminhos errados. É uma via longuíssima, é um caminho não reto. Mais uma linha sinuosa que une opostos, que lembra um caduceu, um indicador de caminho, uma trilha cujos entrelaçamentos labirínticos não faltam horrores. Isso é a definição do Jung e é muito assertiva, né? Porque assim, uma das coisas que a gente mais faz, né, tentando
chegar ao autoconhecimento, e no caso a totalidade, é bobagem, né? É fazer Uhum. besteira, é pegar a É. via errada e ter que, por muitas vezes é normal que a gente tenha que voltar, regredir alguns pontos nessa jornada que a gente está vindo até aqui, para de repente repassar alguma estação, refazer alguma estação e de verdade conseguir, né, chegar a essa totalidade, né, que é o nosso objetivo. E muitas vezes de uma noção prévia e muitas vezes preconceituosa nossa, né, de que é regredir, né? Então, às vezes a gente tem muito isso, né? Quando a gente Isso. acha que a coisa não tá andando, é quase como se a gente apagasse aquela parcela toda de vivência, Uhum. né? Porque tu não viveu aquele teu ideal, vamos dizer assim, pode ser isso ou outra situação, mas estou colocando dessa forma. E aí tu apaga, né? Então, aí tu passa a contar a partir do momento que tu, na Sim, tua concepção, tu entrou nos trilhos, né? Mas e isso toda aí. aquela vivência lá? E toda aquela experiência? É Se hoje tu bagagem. teve É é bagagem. bagagem, já é É a vida bagagem. em Isso movimento, aí. né? Então, e aí eu acho que tem uma conexão forte Bakhtin e Jung nesse sentido, entender essa vida como dinâmica, né? Em Sim. movimento e em relação. Quando fala dos opostos para Bakhtin, isso é extremamente relevante. São essa a noção do diálogo como contrastes, né? Como Uhum. embate, como tensão. Então não é só a gente estar aqui conversando, como eu venho falando, né? Cara a cara, e aí a gente está estabelecendo um Aham. diálogo em que ambas concordamos e ponto final. Não. Somos valores no mundo, né? Então, para Bakhtin, ele vai, obviamente, pensar as personagens na literatura, né? Mas se a gente pensa na nossa vida, todos somos, é como se a gente fosse, todos nós, um valor no mundo, né? Um valor social no mundo, uma ideologia em movimento em relação, né? E, Sim. obviamente, aí está a relação de contraste, os opostos, as ideias adversativas, porque a vida não é um mar sereno, transparente, Não. translúcido, né? O caminho é Então, tortuoso. o caminho é tortuoso. Então, é mais uma relação que a gente vai vendo aqui no nosso diálogo que vai unindo, de certa forma, um pouquinho essas nossas pílulas assim que a gente vai trazendo de Bakhtin e Sim, Jung sim. nesses exemplos, né, dessas leituras. É muito interessante. Pois é. E ó, depois do sol, onde é que a gente chega? Estamos na nossa penúltima estação, gente. A estação aqui é o julgamento. Essa é a hora que é o seguinte, olha só, você foi, pegou, voltou para o teu reino, a galera te recebeu ali de braços abertos, você retornou com um bem de difícil acesso, né? Você renasceu humilde e simples, né? Depois dessa jornada toda. Mas agora é a hora onde o tal bem de difícil acesso faz um milagre em você. Você sabe o que é essa carta aqui? Eu vou pegar desenho animado de novo, gente. Sabe assim a hora que o encantamento do Shrek da Fiona quebra e que eles mudam de aspecto no filme? É mais ou menos isso aí. É como se você, essa função que te faltava, ela liberta a tua verdadeira essência de uma casca, de um encantamento, de uma forma física que difere daquilo que você realmente é por dentro. É quando esse bem de difícil acesso faz o milagre de tornar a sua verdadeira essência brilhante, nova, que surgiu, né, depois de todo esse caminho, ser visível aos olhos de todo mundo. Esse é o momento que toda essa transformação se torna visível perante os olhos das pessoas que estão lá te aguardando. Nossa, você retornou da viagem e tal, e de repente você, por conta do bem de difícil acesso, você teve aqui a tua verdadeira essência revelada agora para todo mundo. Esse é o simbolismo dessa carta do julgamento. E para chegar no fim da viagem, aqui, ó,
chegamos agora na carta do mundo, em alguns baralhos também a carta do universo. Esse é o momento onde você conseguiu, agora que você já libertou sua verdadeira essência, você empreendeu a jornada toda, as 4 funções são representadas nessa carta por essas 4 figurinhas aqui, né, ao redor dela, aqui na carta do mundo, e elas já estão integradas. Aliás, todas as dicotomias que a gente tem nesse momento, quando você chega aqui, elas estão integradas. Está tudo funcionando em harmonia. E acerca dessa carta, aqui também tem uma frase do Jung que eu separei, que ele fala sobre essa carta, que é o seguinte, gente, totalidade não é perfeição, é integralidade. Então, a personalidade unida, ela nunca vai deixar de sentir aquela natureza dupla, né, que a gente sempre sente, de luz e sombra, bem e mal. Isso nunca a gente vai deixar de sentir. A total libertação dos sofrimentos desse mundo, a gente tem que deixar por conta da ilusão. Isso não existe, né? Afinal, nem mesmo a vida humana simbolicamente perfeita do Cristo, nem ela terminou bem, terminou na cruz, né? Então, o objetivo só é importante como uma ideia. Essencial, no entanto, é a obra que leva ao objetivo. É ele que dá sentido à totalidade da vida. Então, assim, no final das contas, gente, chegar à totalidade não quer dizer perfeição e não quer dizer que a gente não vá mais ser incomodado por nenhuma das nossas dualidades, né? A gente acha, às vezes, quando eu chegar na 21ª carta, cheguei no final da viagem e tô legal, não vou mais Não, ser os ciclos nada disso. recomeçam, né? Os ciclos recomeçam. É. Sim. E eu fiquei pensando isso que tu falou com o Bakhtin. Eu já falei outras vezes, né? Mas acho que cabe bem aqui. O Bakhtin fala assim, uma frase bem curtinha, uma partezinha, né? Ele vai dizer: 2 é o mínimo de vida, é o mínimo de existência. Então acho que fecha justamente com isso, essa Sim. natureza dual que habita em nós e está aí no mundo, em tudo que a gente vê, né? Tudo que o nosso olhar toca, os nossos sentidos, é essa natureza dual, né? É a forma pela qual nós fazemos a leitura, né, das coisas. A gente, é o que você falou, olha, a gente só sabe o que é luz porque existe a sombra, senão... E a Lu até acho que fez um comentário sobre isso, estava mais para trás, eu vi que ela, eu não li na hora, não queria te interromper, mas a ligação lá com o ego, né, com signos de fogo, né, Áries, Leão e Sagitário, e aqui ela coloca também, são os erros que nos fazem crescer, mas para reconhecê-los é preciso humildade, né? Sim. Exato. Sim, e exatamente. Depois tinha mais aqui. Aí ela falou aqui, ó, a expansão da consciência tem a ver com Júpiter, que tem a ver com justiça. Que entra aqui também, né? Que é o que a gente quer, né? Expandir, na verdade, o que a gente quer é quebrar os limites construídos pelo nosso ego, né? Para conhecer, para chegar ao nosso inconsciente, entrar lá, conhecer, acolher e integrar tudo, né? Isso é que é a totalidade, né? O que a gente está falando aqui o tempo todo é que totalidade tem a ver justamente com integração, né? De todas as funções, de todas as dualidades, tá tudo equilibrado. Isso é o objetivo da nossa jornada, né? Do processo de individuação, cujo objetivo final é a totalidade. E é isso que a gente está contando aqui nessa história tão bacana, né? Dos 21 arcanos, porque o 22º louco é quem atravessa, né? Isso tudo. E a Lu colocou a integralidade seria um mapa que mostra nossa estrutura cósmica feita de luz e sombra. Sim, sim. Sim, e eu fiquei pensando, teve uma coisa que eu quero, a gente já está fechando, né, mas que eu queria trazer, enquanto tu mostrava cada uma das cartas, né, dentro dessa ideia de integralidade, é o que a gente consegue ver no próprio tarô, né, Jane?
quando eu fiquei pensando na relação entre diferentes tarôs e como essa imagem se coloca ali em cada um deles, né? Aí se a gente pensa naquela arquitetônica, né? No modo de dizer de cada tarô, né? Então tu mostrou um com uma linguagem bem mais limpa, assim, vamos dizer, um desenho mais, Sim. né, com uma única imagem, e o de hoje, por exemplo, com mais imagens somadas, mais referências, né? Mais cores, mais detalhes, né? Seguidamente, vocês viram? Não sei se dá para ver aí. Tem um pontinho aqui, tem um passarinho aqui, tem né? Tem 3 luas. E isso é o exemplo também de como fazer uma leitura integrada, né? Então, eu fiquei pensando como diferentes tarôs, né? Trazem diferentes recursos. Sim. E como as nossas preferências, e aí acredito que a tua preferência também por determinados tarôs, são em termos desses sentidos, desses signos que unidos, né? Aí a gente fala daquela leitura ampla, né? Esses diferentes sinais, as cores, os formatos, toda tudo isso vai ajudando, né, tá, toda essa simbologia vai ajudando a formar outras imagens na nossa cabeça e ajudando a gente chegar a determinados sentidos, né? Que só enriquecem a leitura, né? Fiquei pensando muito nisso. Teve coisinhas que eu fui anotando aqui. A carta agora eu não me lembro se era o Pai Celeste, com uma mão apontada para cima e a outra para baixo. Me lembrei da dança sufi, dos sufistas, né? Conexão, não sei se tem relação, me passou muito essa relação também, conexão céu e terra, né? Do divino e, né, do terreno, do divino, enfim. E o enforcado, uma coisa que eu queria comentar antes da gente terminar e ir embora, porque eu fiquei pensando assim, né? Quando tu mostrou a carta, a gente olha assim, eu fiquei pensando, nossa, se a gente olha ele de ponta cabeça, muda totalmente o efeito de sentido da carta. Né? Se a gente olha, a gente tem uma tendência a olhar para ele, né? De pezinho, né? Isso, fazendo aquele 4 ali, né? Isso aí. E aí, se a gente vira a nossa sensação em relação a essa carta parece que muda. Muda, você não sei se pra ti assim, muda, né? Sim, então, é porque nela aqui, quando a gente olha a simbologia, você está falando de simbologia, o 4 ou o quadrado representam o mundo terreno. E o triângulo que ele está fazendo com os bracinhos dele aqui representam o mundo espiritual. Então, a mensagem é, quando as coisas terrestres estão acima das espirituais, fica tudo fora da posição natural, que seria essa daqui. Que, na verdade, tem uma conexão muito bacana também com a última carta, que se você olhar ela aqui, vou encontrar. A Jane misturou as cartas, mas, ó, elas são relativamente parecidas. Ela é muito parecida com essa daqui, né, com o enforcado, só que ela está desatada, ela está na posição normal. A parte que representa o terreno está para baixo e o triângulo que ela outrora fazia, né, mas que eles, por interpretação, dizem que é o triângulo também nesses bracinhos, está para cima, está tudo integrado, está tudo bacana. Ela conseguiu a totalidade aqui, entendeu? E esse sentir, né? Eu fiquei pensando, a Lu que é da dança também, né? Como às vezes o sentir a gente se priva, renega esse sentir, e aí a gente vai ver em pequenos detalhes assim do cotidiano. Se a gente pensa na dança, né? Dentro daquelas estruturas, né? Início, meio e fim demarcados, que a gente sabe tudo que vai rolar naquela aula, a gente leva como uma aula, é aula de verdade. Se a gente chega e vai para o chão, né, que rompe com aquela estrutura, às vezes, tradicional, e vai para o chão, tem uma abordagem mais somática, da gente sentir o próprio corpo, e a gente se deliciar, né, se permitir até deliciar com isso, com o contato do nosso pé com o chão, da coluna, a gente já fica com aquele estranhamento, e muitas vezes tem gente que até pensa assim, não é dança, isso não é dança, quando na verdade o corpo ali já tá dançando, né? Mesma coisa do tarô, quem já coloca assim, não, isso aí é besteira, isso não tem nada a ver, isso aí é coisa de louco, coisa de, né? Não,
a gente veio reforçando aqui, né? O tarô como não é algo de maluco, Sim. de uma ordem ocultista sobrenatural, Não. é uma linguagem, é uma ciência, É uma né? linguagem projetiva, né? Uma linguagem Filosofia, simbólica. É muito então, bacana. então, como esse nosso olhar para o sentir, é isso que eu quero dizer, né? Como esse nosso olhar para o sentir, ele precisa ser reeducado, né? O que é da ordem do sentir não pode ser desvalorizado, né? Eu acho que Não. e esse papo todo nos ajuda a acessar mais esse olhar sensível para a vida e para a gente mesmo. Então, Sim. só tenho te agradecer, Jane, foi uma Ai, delícia adorei. percorrer por todas essas cartas contigo e com quem estava aqui participando também desde Muito bom, muito ontem. bom. Foi muito bom. Que o diálogo siga, agradeço de coração Eu aos também. encontros do universo, né? Não Então é? temos uma história aqui, né? Através da Andréia, eu disse no primeiro dia, né? Sim. Aproveitando a presença da Lu, né? Agora através da Andréia cheguei na Lu, através da Lu na Jane, através da Jane a Nath, e assim a gente vai tendo esses encontros belíssimos que o universo vai Pois é. revelando pra gente, e isso é maravilhoso. E é da ordem do inesperado, né? Um Sim, com tempo atrás, se eu fosse certeza. pensar, um tempo atrás nem imaginável, né? Que a gente ia estar Não, aqui hoje, e isso é fantástico, né? pois Então, é. gente, muita luz para todos vocês. Ai, Um, muito um bacana o ótimo papo. fechamento de ciclo com o final de semana. Sim, Inicie uma semana deliciosa, todos vocês. Quem pode, fique em casa, fiquem em paz, em serenidade. E aproveitem aí disponível, né? Quem quiser acessar o primeiro momento, não teve oportunidade, está tudo disponível aqui no YouTube com as referências. Deixem comentários, perguntas e vai ser um prazer a gente continuar dialogando com sempre. certeza. Grande Então, ó, beijo. Boa beijo, Marice, noite. obrigada por tudo. Beijo Eu todo que mundo. Boa agradeço. Tchau, noite. tchau, gente. Tchau. Beijo.